Vasco e Santos talvez seja uma das maiores humilhações da história do futebol brasileiro, ainda mais se tratando de dois grandes clubes. Dois grandes clubes que estão em fases parecidas, ao meu ver, inclusive na tabela, 15º e 16º, respectivamente. São duas equipes parecidas até na forma de jogar, não no estilo tático, mas sim na forma que o elenco se tornou, né, se monta. São duas equipes com pouca saúde, na minha visão, duas equipes com um vigor físico baixo, não tão denso, não tem caras tão fortes assim, são jogadores mais franzinos, mais fracos, de mais velocidade, né, que não tem tanta potência no chute, apesar de um nome ou outro. No Vasco, por exemplo, o Ryan se destaca por isso, né, e é um cara que também tem técnica, um moleque que tem um futuro brilhante pela frente, na minha visão, é um grande jogador. E ontem tinha tudo para ser um jogo equilibrado, talvez o Santos fosse favorito, um domingo, 4 da tarde, no Morumbi lotado, mais de 50 mil santistas, e bom, vimos que não foi assim, né? Até determinado momento, nos primeiros 25 minutos, o Santos aparecia no jogo, chegou algumas vezes de forma perigosa ao gol do Vasco, mas essa não foi a tônica da partida do jogo inteiro, verdade seja dita. O Vasco, a partir do momento que conseguiu ter a bola, botar ela no chão e sem o Verratti trouxe uma mobilidade muito grande para o ataque, o Santos não conseguiu parar. O Vasco em todo setor, em todo lugar do campo, tinha uma superioridade numérica. Defensivamente, que era o grande problema do Vasco, ele estava muito compacto ontem, né? O Hugo Moura, inclusive, teve um lance muito polêmico no início da partida, né? Que ele chegou com o pé um pouco levantado. Para mim, seria assim cartão e lance para vermelho, e seria mais uma decepção para o torcedor vascaíno no início de uma partida, né? Recentemente, o Vasco, não me recordo qual jogo, mas o Vasco também teve um jogador expulso no início do jogo. Enfim, seria talvez algo que pudesse mudar a história da partida, mas o juiz e o VAR não optou aí pelo cartão vermelho. Então o Vasco mudou a tônica do jogo, teve a bola, o Santos nem um pouco efetivo defensivamente, ofensivamente buscando muito o Neymar e sua válvula de escape, o Guilherme, quando teve a bola, desperdiçou diversas chances, né? Chutou a bola por cima, cara a cara com o Jardim, né? Os momentos que tinha que dar o passe, ele optou por chutar. Um time claramente nervoso. E se você olha os últimos jogos contra o Cruzeiro e contra o Juventude, o Santos já sofreu muito. O Cruzeiro ele criou muito, o Juventude criou muito para ganhar, no caso do Cruzeiro, de goleada, se você se lembrar. Tanto é que o Brazão foi o melhor jogador da equipe do Santos nessas partidas, que vem se destacando muito. Então, quando uma equipe tem um goleiro que se destaca muito, há algo de errado aí. É o caso do Vasco, Léo Jardim, né? Agora, no ano passado. O Vasco, pegando os últimos jogos, era uma equipe que criava também. Ele também chegava perto do gol. Só que tinha muita dificuldade na conclusão e, de fato, fazer o gol na meta adversária. Isso não vinha acontecendo e ontem aconteceu. O Vasco foi muito eficiente, ganhou de 6, poderia ter ganho de 7, de 8, teve bola na trave, teve gol anulado. Então, foi uma questão de detalhe para ganhar de ainda mais a humilhação de ser maior. Interessante que as duas equipes terem elementos parecidos é que a comparação é muito legal, né? Temos um grande jogador, o Neymar, e de um lado um grande jogador, o Coutinho, que ontem foram totalmente, os dois foram distintos, né? O Coutinho jogou talvez a bola que ele nunca jogou ainda no Vasco da Gama até hoje, né? Todas as jogadas ofensivas do Vasco passaram pelo pé do Coutinho, inclusive em alguns momentos ele voltando na intermediária defensiva para ajudar nessa saída de bola, apesar que ontem o Tietê fez um grande jogo. Aliás, todo mundo no Vasco foi muito bem, né? O Nuno, enfim. Mas o Coutinho recebendo e passando e conduzindo sempre todas as jogadas do Vasco. Ele livre o tempo todo, ninguém chegando perto para incomodar ele, para fazer uma falta, para fazer uma marcação um pouco mais pesado em cima do 10 vascaíno. O Neymar, pelo contrário, ele era quase como o último homem, né, no ataque, né, em relação ao goleiro. Era o cara que estava mais à frente do Santos, apesar do Tiquinho, ele dividia essa função com o Tiquinho, mas recebeu muitas poucas bolas. Quando teve a bola no chão, ele sim era incomodado, pouca gente encostando no Neymar e dando opção de jogadas
já que o Neymar é o arco, a flecha não aparecia. E quando apareceu, no caso do passe infiltração no facão pro Guilherme, se eu não me engano, o Santos perdeu o gol. Então, foi dois lados da mesma moeda, interessante de ver, assim, né? Como funcionou no Vasco, principalmente essa saída do Verratti, né? E aí o Coutinho deu esse chilique com o Verratti aí no último jogo. Inclusive, talvez tenha se criado um problema. Eu acho que o Verratti tem que jogar. Para mim, o Verratti é o cara que mais sabe fazer gol no Vasco, mas sem dúvida isso vai gerar uma pulga atrás da orelha pro Diniz, né? E aí, escala o Verratti ou deixa o time sem o Verratti, mais móvel, com o Ryan, com o David? É um problema. Então, a partir dos 25 primeiros minutos, só deu Vasco. O Vasco teve a bola, o Vasco criou, teve triangulação o tempo todo, trabalhando nas pontas, pro meio. Em qualquer lugar que o Vasco quisesse atacar o Santos, trazer uma ofensiva à equipe santista, o Vasco conseguia. Isso parecia que o Santos tinha um jogador a menos se você parar ao longo da partida. Inclusive, quando o Vasco se propôs, em alguns poucos minutos, a recuar um pouco mais as linhas e jogar um pouco mais no contra-ataque, o Vasco encaixou pelo menos duas jogadas perigosíssimas à meta do Santos, né, de contra-ataque. Inclusive, isso demonstra como o Santos estava aberto, né, completamente deslocado da partida, não agia em grupo. O Vasco deu um nó tático, o Diniz deu um nó tático no Xavier, defensivamente e ofensivamente. Como eu dizia, o Vasco já produzia muito nos últimos jogos. A grande questão, além, é claro, da sua eficiência em fazer o gol, é que defensivamente o Vasco falha demais. O Vasco falha muito, individualmente, inclusive, né? O João Vitor, que é um zagueiro que saiu do Vasco, ele sofria muito, era vaiado repetidas vezes. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos para ele ter saído da equipe vascaína. Então o Vasco falhava muito, ele não aproveitava os lances ofensivos, e aí quando a equipe adversária chegava uma ou duas vezes, ele vai lá e sofria. Só que ontem o Léo Jardim, salvo engano, ele não fez nenhuma defesa difícil, né? Uma defesa difícil, vamos colocar assim, um chute do Guilherme, se eu não me engano, no mesmo canto dele. Mas o Léo Jardim já fez defesas muito mais difíceis e complicadas do que isso. Foi um vexame, o Santos não conseguiu ter efetivo nenhum durante o jogo, não fez absolutamente nada, não agia em grupo, era 11 jogadores espalhados, sem ninguém saber exatamente o que fazer, né? Eu acredito que o Kleber pode vir a se tornar um grande jogador, ele tem bons exemplos na carreira, tem experiência, mas ele pegou um Santos numa situação complicadíssima, e isso, pro Teixeira, né, o presidente, é um aprendizado, né? Ele começou o ano falando que era um absurdo perder para o Vasco em São Januário. Mas espera aí, cara. O Vasco, daquele momento que ele tinha dado aquela declaração, tinha perdido 2 jogos nos últimos 2 anos em São Januário. 2 jogos, cara. 2 jogos. Não é fácil assim ganhar São Januário. Inclusive, se o Vasco não caiu mais vezes do que já caiu em sua história, se o Vasco não tem mais vexames do que já tem na sua história recente, muito por conta disso a pulsação, a vibração de São Januário. O quanto o time do Vasco é diferente, e para quem é vascaíno, como eu, se você não suspeitava, é nítido que o Vasco tem algo diferente em São Januário. O Vasco joga diferente. Esse ano, talvez, isso tenha até mudado um pouco. O Vasco jogou algumas partidas bem abaixo em São Januário, mas continua um número interessante para o clube. E aí, o Teixeira, o presidente do Santos, ele não sabia disso, aparentemente, né? É um absurdo perder para o Vasco. Ele não sabia que a sua equipe é uma equipe limitadíssima, que o banco do Santos é um banco ruim, é um banco fraco, como elenco, é um time ruim do Santos, assim como o Vasco também é. E, bom, acho que agora, talvez ele tenha descoberto que, de fato, o trabalho de montagem de elenco não é compatível com a grandeza e com o gigantismo e toda a história que a gente sabe que o Santos tem. E aí, depois de tudo, dos 6 gols de triangulações maravilhosas, jogadas, o Vasco parecia o Manchester City no auge com o Guardiola, ou o Liverpool de Klopp, o Barcelona do Guardiola, enfim, o PSG do Luiz Henrique, com jogadas de transição rápida, né? É claro, tem muito mérito do Vasco, mérito total do Vasco, né?
Como eu disse, o Cruzeiro e o Juventude, eles fizeram coisas para golear o Santos, mas eles não de fato efetivaram isso, não fizeram o gol, o mais importante do futebol. Então, o mérito é do Vasco que conseguiu fazer isso de fato, né? Mas o Santos jogou muito mal. Foi um dia maravilhoso, perfeito em todos os sentidos para o Vasco, que traz uma confiança absurda, tira o time da zona de rebaixamento, né? Empurra o Vitória, e um dia para se esquecer de maneira geral na equipe santista. Calhou em demissão, né, do Kleber Xavier. Não sei se ele pediu demissão ou foi demitido, enfim. O que importa é que ele saiu do Santos. As duas equipes continuam em situações parecidas na tabela. De fato, daqui para frente precisa virar a chave pro Vasco e pro Santos, né? Eles precisam continuar vencendo. O Vasco tem um jogo agora, quarta-feira, contra o Juventude, para equiparar o número de jogos, né? O Vasco tinha um a menos. E precisa vencer, é um jogo importante, é um adversário direto, e vamos ver como que o Diniz vai pensar nesse time depois desse jogo arrasador contra o Santos. Eu acho que é um jogo fora da casinha, tá? Não é um jogo... O Vasco não vai brigar para ir para a Libertadores agora, nem o Santos vai ser o último colocado, na minha visão. Mas foi um jogo que escancara muita coisa que vem acontecendo no Santos, né? Esses jogos sofrendo muito, essa dificuldade de marcar, esse protagonismo do Neymar. E aí no final, eu achei uma cena muito... Não achei legal não, cara. Sinceramente, a postura do Neymar. Me pareceu algo muito... jogar pra galera, sabe? Tipo, eu tô tentando de tudo. E aí o companheiro vai lá, enfim, falar com o Neymar. E aí o companheiro vai consolar o Neymar e ele dá um tapa, assim, tipo, sai. Eu achei uma cena bem ridícula, eu diria. O Neymar sai chorando. Eu esperaria uma outra postura de um capitão, de um cara mais experiente, do grande nome, do futebol brasileiro, né? Tecnicamente. Eu, por exemplo, não acho que o Coutinho faria isso se fosse ao contrário. Inclusive, já vimos derrotas vexatórias, né? Com o Coutinho vestindo a camisa do Vasco e não se via essa postura. Esperava outra coisa vinda do Neymar. Na real, não sei se eu esperava outra coisa vinda do Neymar, mas eu espero outra coisa de um capitão, né? E não foi o que o Neymar fez, saiu chorando, enfim. Eu senti bastante que ele jogou pra galera. Bom, vexame, amasso, o Vasco dominou muito, mereceu ganhar o jogo da maneira que foi, poderia ter ganhado demais, né? E aí tem discussão de arbitragem. Pra mim não saiu a bola do David, tá? Pra mim a curva dela ainda pega um pouquinho na linha, na minha visão. O cartão pro Hugo Moura, eu daria o cartão vermelho, tá? Mas, enfim, o juiz não deu o cartão vermelho, foi 6-0 o jogo. Acho que colocar na conta do juiz, na conta de alguém essa derrota pro santista, não tem condição. Tenho certeza que os sensatos não vão pensar nisso, na minha visão. O pênalti pro Vasco foi pênalti realmente, escancarou muita coisa, mas tem muito campeonato pela frente. O que achou do jogo? Humilhação? De fato merecia demissão Kleber Xavier? E agora, o Vasco aumenta o seu patamar? Isso traz confiança para passar de fase na Copa do Brasil? Qual a sua visão para o restante da temporada das duas equipes? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.